Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos e bem-vindas a este humilde canal. Meu nome é Marcos Alves Fernandes e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as motivações que me levaram a fazer este canal. Poderia citar várias, né, mas eu creio que tem 4 principais, né? A primeira, ela está vinculada ao meu tédio, né? Principalmente depois que eu terminei o mestrado, eu resolvi tirar um ano sabático, né, voltado mais para o desenvolvimento de uma tese de doutorado e focar em outros campos, né, concurso público, etc. Mas, infelizmente, tudo deu errado. Esse ano foi um ano difícil para mim, né, de realizações pessoais. E eu, assim, acumulando certo conhecimento, né, sinto a necessidade de exteriorizar esse conhecimento, né, principalmente diante de um ambiente bastante confuso de informações, etc. Né, apesar que o YouTube você já tem uma miriada de outros canais que fazem a mesma coisa, mas no meu caso eu creio que é muito mais em busca de uma defesa das ciências humanas, das ciências sociais, né, principalmente. Bom, o segundo ponto, ele surge, como diria o Chaves, sem querer querendo, já vista que eu tenho um péssimo hábito de almoçar assistindo alguma coisa, né? Desde a minha infância, né? Eu lembro que sempre estava almoçando assistindo Chaves e Chapolin, né? Que se tornou um hábito que eu levei até a vida adulta. Mas um dia aleatório eu resolvi almoçar, fui ligar a televisão, né? Não sei por qual razão funcionou os canais que eu tinha pedido que tinha um Gatonete, né? E eu falei pra cortar porque eu quase não assisto televisão, né? Eu tinha botado ano passado pra assistir a Copa do Mundo e depois ia tirar, né? Enfim. Só que o cara apagou meu nome na listinha lá, mas ele não cortou o Gatonete. E eu, surpreso que tinha ainda funcionando, comecei a passar os canais e, assim, aleatoriamente, né? Até passar num que tava rolando aquele canal, aquela série, né? Aquele sitcom dos nerds, né? O The Big Bang Theory. E era um capítulo interessante porque um dos personagens secundários da série tinha ganhado um prêmio por um artigo que ele fez, que eu não sei nem qual é o assunto, mas um dos protagonistas da série, né, o Sheldon, ele começou a implicar com o cara porque ele era da área de geologia, né, e segundo o Sheldon, que tem uma visão muito hierárquica em relação às disciplinas da ciência, considerar uma ciência de segundo escalão, de terceiro, ou até mais, né? Eu não considerava a geologia como ciência. E aquilo ali, para mim, assim, o comportamento do personagem ele é muito negativo do ponto de vista dos cientistas, né? Mesmo que haja efetivamente uma hierarquia das ciências, mas quando você está dentro do campo científico não funciona bem assim, né? Você tem autores que não são da área dessas ciências mais prestigiadas, como a física, por exemplo, mas como a filosofia, como a medicina, etc., mas que são bem conceituados no mundo das ciências, como Michel Foucault, o pessoal lá da escola de Frankfurt, são muito importantes, muito reconhecidos em outros campos, em várias disciplinas. Enfim, é mais complicado, né? Porque o prestígio do cientista está acumulado com a sua capacidade, não só de produção, mas de reflexão acerca da realidade, né? E o Sheldon é um personagem extremamente tosco, escroto, né? Que tem como concepção a própria série em si, né? Tem uma perspectiva de normalização do comportamento tóxico, não só de agentes vinculados à cultura pop, mas também vinculados ao campo científico. E isso é um problema, na minha concepção, muito séria, porque não é todo cientista que é escroto igual aquele personagem, né? Que também a série se propõe a fazer estereótipos muito severos, né? Muito grandes, acerca do que ocorre no mundo da ciência. Bom, o segundo ponto ocorreu no mesmo dia, né? Que à noite eu comecei troquei a mídia, né? Em vez da televisão, eu comecei a assistir uma entrevista sobre um livro de divulgação científica no programa Opera Mundi, né? Onde tinha a microbiologista Natália Pasternak. E ela, enfim, assim,
assim, ela parecia muito o Sheldon Cooper da realidade, né? Porque a concepção acerca de ciência dela é muito positivista. Tanto que durante a entrevista, né, nas primeiras perguntas, o Altman ele pergunta para ela o que é pseudociência, né? Assim, o que é ciência? Uma vez que para você definir o que é pseudociência, ou seja, o que não é ciência, você primeiramente tem que definir o que é ciência. E ela respondeu dizendo que era ciência prática. Muito vago, né? O que é ciência prática, né? Ela não explicou, ficou muito solta essa questão. E mais para frente, né, quando o Altman pergunta sobre questões vinculadas às ciências humanas, às ciências sociais, se ela considera essas ciências como ciência efetivamente, e ela também dá uma resposta positivista, pois ela diz, precisa de dados quantificáveis, é complicadíssimo, né? Precisa enfim, principalmente vinculados à noção de você poder quantificar, colocar estatísticas, números, né? Que é uma concepção também muito positivista lá dos Comte, né? Durkheim, apesar que Durkheim é mais sofisticado, mas enfim, tem essa pegada muito positivista. Bom, e assim, esse pessoal ele é muito dominante no campo da divulgação científica aqui no Brasil, né? Tanto com produção de livros, quanto por participação de programas, né? Quando tem alguma coisa, eles sempre chamam esses intelectuais. Interessante, né? Que vocês podem colocar nesse bolo pessoas como Pondé, como Leandro Carnal, como Portela, enfim, esses caras aí que sempre são convidados para participar de programas para falar de amenidades, né? Tem o Pierre Bourdieu, ele diz que esses tipos de intelectuais são nem, né? Eles não são nem de um lugar nem do outro, porque quando a gente pensa academicamente, eles não são tão relevantes como se propõe, como aparenta, né? Porque são pessoas realmente extremamente cultas, que falam amenidades, né? Por exemplo, Karnal, você vai falar sobre o calor do Rio de Janeiro, né? Ele não vai tocar em questões sensíveis, né? Ele vai começar citando uma frase lá do Heródoto, depois vai citar uma outra frase do Shakespeare e emendar com umas 20 frases de efeito, né? Muito bonito, muito estético, né? Muito performático. Entretanto, sem conteúdo, sem um sustentáculo epistemológico, né, do que ele está falando. Ele não toca nos problemas, não, é um intelectual que não incomoda, né, que não tem o pensamento crítico como base da sua reflexão acerca da realidade. Enfim, como eu falei, ele começa citando autores como Heródoto, enfim, que mostra a sua vastidão, Tucídides, Tácito, enfim, cita a Eneida, né? Enfim, textos antigos, mistura com Santo Agostinho, enfim, ele faz uma mistureba sem um objetivo de pujança científica, de urgência dos problemas que acercam a humanidade efetivamente, como o caso do calor aqui do Rio de Janeiro. É claro que aqui é só uma suposição, tá? Eu não estou falando que ele disse isso, mas de um modo geral, o seu comportamento, a sua performance nesses programas acerca dos problemas do mundo é assim, muito vago, muito solto, né? Não tem um rigor realmente de proposta científica, né? E nesse caso, hoje, eu estava pensando em fazer um vídeo sobre a noção de ideologia, onde eu teria como base esse livrinho aqui do Karl Marx, né, a ideologia, né, enquanto não consciência, né, enfim, né, tanto que tem aquela famosa frase, né, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né, mais ou menos isso que ele fala. Também passei pensando nessa noção de ideologia, etc., fui buscar em Foucault, né, a noção de dispositivo, entender os mecanismos de subjetivação, né, que desemboca por cima na subjetivação neoliberal,
e outros campos também, né? Porque o Foucault é um autor bem sofisticado, epistemólogo também, né? Mas eu comecei a ler esse livro aqui, do Bruno Latour, que é Ciência em Ação. E eu me lembrei muito desses ideólogos, né? Ou desses positivistas do campo do campo midiático, né? O que tem muita reverberação no campo midiático. E queria trazer aqui um autor distinto, que é o Bruno Latour, que não é tão popular, infelizmente não é, porque ele faz um debate epistemológico, uma crítica, né, apesar de uma perspectiva antropológica acerca da ciência. E aqui, pensando nesses autores, eu tem uma frase muito boa dele aqui. Eu queria fechar esse vídeo, que eu pretendo fazer mais curto, né, que é muito mais um vídeo voltado mais para falar das minhas motivações, né? Mas vou citar aqui, abre aspas, Bruno Latour, tá? Alguns cientistas falam de ciência, de seus métodos e meios, mas poucos se submetem à disciplina de também agirem como leigos. O que eles dizem sobre o que fazem é difícil de conferir sem um enquadramento independente. Outras pessoas falam sobre ciência, de sua solidez, seu fundamento, seu desenvolvimento, de seus perigos. Infelizmente, quase ninguém está interessado no processo de construção da ciência. Fogem intimidados da mistura caótica revelada pela ciência em ação e preferem os contornos organizados do método da racionalidade científica. A defesa da ciência e da razão contra as pseudociências, contra a fraude e a irracionalidade, mantém a maioria dessas pessoas ocupadas demais para estudá-las. Como ocorre com milhões ou bilhões de leigos, o que eles sabem sobre a ciência e tecnologia provém apenas de sua vulgarização. Bom, justamente essa frase define perfeitamente esses divulgadores científicos, esses intelectuais que tem na nossa sociedade, né? E que, infelizmente, não contribuem cientificamente na complexidade da nossa sociedade e não vão na raiz dos problemas, né? Como diria o Marx, que tem que ser radical, né? Você ir na sua radicalidade, inclusive acerca do pensamento crítico. Bom, essa aqui é minha breve exposição hoje. Eu não vou fazer vídeos longos, apesar que ficou mais longo do que eu imaginei, que eu achava que ia falar isso em 5, 6 minutos. Mas como é um tema que eu gosto muito, que é a questão da ciência, né? Interessante pensar aqui, quando eu concluí o mestrado, e assim, a minha noção de ciência era muito vaga ainda, não era solidificada. Hoje eu venho lapidando essa perspectiva da ciência, né? E como diz o Boaventura de Souza, né? Temos que desdogmatizar a ciência, pois a ciência não é dogma e também ela não é neutra, tá, pessoal? Fiquem com Deus, vão pela sombra, cuidado com a chuva e com esses pseudocientistas ou esses cientistas sem consciência, ou melhor, desses cientistas que não sabem o que é ciência. Valeu, brigadão.